do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E hoje iremos encerrar o capítulo 1 de 1 Pedro. Pedro 1, versículos 22 aos versículos 25. Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao versículo 25, diz assim: diz assim a palavra do Senhor. Vou ler e os irmãos acompanham com os olhos e com os ouvidos. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós não temos uma riqueza maior, Deus, aqui na terra, se não for este livro com as tuas santas palavras que traz vida aos nossos corações, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor fale à tua igreja nesse momento, assim como o Senhor já tem feito durante os outros domingos, em nome de Cristo Jesus. Amém. É que, enfim, irmãos, estamos chegando ao final do primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. E é interessante porque ele traz um desfecho, de tudo aquilo que ele falou. Aqui é a conclusão de todo o argumento de Pedro desde o começo do capítulo 1. Então o apóstolo ele divide esse final dos versículos, do versículo 22 ao versículo 25, e eu fiz essa divisão tentando enxergar isso no texto, na interpretação, ele divide esses versículos finais da seguinte forma: primeiro na causa, a palavra que ele usa ali, tendo purificado, no versículo 22. Então, a causa, como se fosse tendo em vista, o que ele vai fazer em seguida. Então, é a causa daquilo que ele vai falar em seguida. Então, eu dividi essa primeira parte do versículo 22 na causa, uma expressão casual, tendo. A segunda divisão, eu fiz assim, ele é um imperativo. Veja lá, se você olhar para o texto, ele dá uma ordem usando a palavra amai-vos, ainda no versículo 22, lá no finalzinho, depois da vírgula, não fingindo, e agora ele entra com o imperativo, Então, a primeira parte do versículo 22 é a causa, é o motivo para a ordem que vem em seguida. Então, a ordem é exatamente isso, amai-vos. A terceira divisão é uma explicação do imperativo, da ordem. Por que amar? Porque deve amar. E aí você vai ver isso depois da palavra, no versículo 23, pois. Exatamente, é uma expressão explicativa. E por último, o apóstolo usa imagens, como é comum em toda a literatura bíblica, toda a Bíblia ela é uma forma de argumentação dos autores, usar imagens para ilustrar tudo aquilo que ele vem pedindo, explicando e ordenando. E ele termina os versículos 24 e 25 fazendo uso de imagens, como a gente acabou de ler.
flui, erva, que cai, e a gente vai trabalhar isso. Então é mais ou menos essa divisão que dá para se encontrar no texto, logo quando a gente olha e interpreta esse texto. Então Pedro, ele começa, né, sabendo dessa divisão, Pedro ele começa o final do capítulo 1, dizendo assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. É isso que diz o versículo 21 na parte A do versículo, né? Aqui é muito difícil a interpretação desse texto, irmãos. Muitos teólogos, né, e estudantes da palavra de Deus, eles têm uma dificuldade para saber o que Pedro estava se referindo. Uns afirmam que Pedro se refere ao momento da salvação, ao momento da conversão, quando ele fala isso: tendo purificado a vossa alma. E outros, né, eles se referem exatamente ao processo de santificação. Uns afirmam que é o momento de salvação, e outros defendem que Pedro se refere ao processo de santificação ou de santidade. Mas, irmãos, interpretando esse texto e lendo esse texto como uma unidade, talvez se eu perguntar aos irmãos de que forma os irmãos acham melhor interpretar esse texto, acho que os irmãos vão concordar comigo, porque a gente vem trabalhando versículo por versículo nesse texto, e logo antes desses últimos versículos, para fechar o capítulo 1, a gente viu aqui nesses últimos domingos que Pedro está focando no processo de santidade. Seria muito contraditório Pedro falar de salvação, se a todo tempo atrás ele sempre vem falando de processo de santidade. Se a gente olhar, por exemplo, a partir do versículo 13, ele vai falar exatamente isso: você tem que cingir o vosso lombo, lembra? O vosso entendimento, vocês devem ser sóbrios, esperar em Cristo, vocês devem ser obedientes, filhos da obediência, vocês devem ser santos. Então, isso tudo faz parte do processo de santidade. Então, aqui não seria diferente. Então, muito provavelmente aqui fica claro para mim que Pedro se refere ao processo de santidade. Então, olhando para o contexto, né, um contexto de processo de santidade, nos afastando do pecado, nos aproximando de Deus, quando o apóstolo diz: tendo purificado a vossa alma, ele está dizendo, ele está se referindo ao povo, dizendo que depois que eles lessem todo esse capítulo, chegando no final do capítulo agora, eles deviam colocar em prática tudo isso. E agora vem um propósito de tudo isso. Ele conclui: vocês tendo purificado, tendo praticado todas essas coisas que anteriormente eu falei, mudado a mente, cingido o lombo da mente, purificado a mente, não se embriagando dos pensamentos pecaminosos, processo de santidade. Então, tendo purificado a vossa alma. E como é que eu purifico a minha alma? Como é que eu faço tudo isso? Na obediência à palavra de Deus. Não há como ser santo se não conhecer a palavra e obedecê-la. Veja, eu estou falando do processo de santidade, não da justificação. A justificação não requer esse pré-requisito. Requer crer em Cristo Jesus. Mas a partir disso, a consequência disso, o processo de santidade vai requerer exatamente isso. É a obediência à palavra de Deus, é conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A verdade, que é a palavra. A purificação aqui no sentido de processo, como eu já havia dito antes. Nos tornar mais santos. E lembra que o processo de santificação é um ato bilateral. O que eu quero dizer com essa palavra? É que não depende só de mim, né? Não depende. Veja, é difícil, né? Depender só de Deus. É uma frase meio. Não fica muito boa para ser falada, né? Mas é um processo que há dois braços estendidos, né? Você deve buscar a santidade. Deus faz com que você consiga buscar a santidade. Não é algo unilateral. Por exemplo, o processo de salvação é algo unilateral, só depende de Deus. É Ele que coloca a fé, é Ele que abre os olhos, é Ele que regenera o ser humano pecador, é Ele que traz a salvação. Mas o processo de santificação, que é a partir daí que eu sou justificado, salvo, aí eu vou viver uma vida santa, é algo bilateral. Ficou claro isso, irmãos? Eu fujo do pecado, eu busco a verdade na palavra de Deus.
é algo bilateral, é algo que vai e vem. Então Deus ele nos ajuda a lutarmos contra o pecado, pela obediência da verdade, que é a palavra. Por isso que no aconselhamento bíblico, né, quando as pessoas chegam diante do pastor, do seu gabinete, pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu estou passando por uma situação difícil. A primeira coisa que o pastor deve fazer depois de orar é aconselhá-lo os princípios da palavra de Deus, pois essa é a verdade. Nós, seres humanos, nós temos resposta pronta para tudo, né? Por causa do nosso instinto pecaminoso, né? Ah, mas aconteceu isso, faça isso. A gente começa a cuspir aquilo que a gente acha de uma forma bem instantânea, né? Mas a gente esquece dos princípios da verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, não de sua forma exaustiva, mas os princípios conseguem responder tudo. Por exemplo, né? Abre o parênteses aqui. A gente pode chegar e dizer, me mostra na Bíblia que fumar é pecado. Não sei, como é que um versículo na Bíblia fumar é pecado, né? Não tem. Mas por que é pecado, né? É uma substância que vicia. E todo vício é pecado. Porque o princípio é esse. Quando eu idolatro algo, e o vício é uma idolatria, ela toma o controle da minha mente, isso é pecado. E está no princípio da palavra de Deus. E ela é a verdade absoluta. Então, diante dessas verdades, né? Nós somos santos, buscamos a santidade e devemos ter um amor fraternal não fingido, como diz o texto, veja lá. Tendo glorificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. E a palavra amor aqui usada, irmãos, pelo apóstolo, é o amor fraternal, e aqui é o amor entre irmãos. Porque no grego existem várias palavras para o amor, né? Não é como em português. É incrível, porque eu sempre fazia essa analogia, né? Nós dizemos que amamos o nosso cachorro e dizemos que amamos o nosso pai e a nossa mãe. É meio congruente, é meio contraditório, né? É meio difícil, né? Porque veja, como é que eu posso colocar um animal? E agora eu tenho um animal. Nunca tive animal, eu tenho um cachorro. E a todo tempo eu digo que amo um cachorro. Mas veja, irmão, não é o mesmo tipo de amor. Mas o português nos limita quanto a isso, né? Nos limita, no grego não. Existem várias palavras que falam que é amor em diferentes circunstâncias, em diferentes patamares, né? Níveis, vamos dizer assim. E aqui o amor, a palavra que o apóstolo usa para falar de amor fraternal é o amor entre irmãos, irmãos de sangue mesmo. Um amor cúmplice, né? Um amor que é fraternal entre irmãos, é um amor que fazia o que é melhor para o próximo, como assim mesmo. É um amor que não deve ser fingido. Por isso foi traduzido, né? É não fingido. É uma partícula negativa não ali, né? Na frente da palavra. Mas a palavra escrita aqui, para ser não fingido, é sincero. Ou seja, é um amor fraternal sincero. É incrível porque a palavra sincera ela é muito interessante na sua originalidade, né? Ela é uma palavra latina, vem do latim, e ela tem origem lá em Roma. E a história dela, me permite eu contar aqui para entender melhor o que significa esse amor fraternal. Era artesãos, que eles iam fazer um vaso, e eles faziam o vaso, e depois que o vaso secava, às vezes trincava o vaso, às vezes vinha com algum defeito, com alguma rachadura, e eles pegavam cera e passavam naquela parte que estava rachada, ou naquela parte que estava faltando, e lixava depois, para que quando o comprador viesse, ele vendesse por um preço de um novo sem defeito. E aí, isso ficou muito comum na época, porque muitos compravam e com o tempo a cera se desmanchava e estava lá rachado, mas já tinha comprado, já tinha pago, não tinha como devolver. E aí isso ficou tão comum que os compradores de vaso, quando chegavam para comprar vaso, eles diziam: é sincera? É sincero? Né? É sincera isso aí? Foi tão comum que os compradores começaram a verificar todo o vaso para saber se tinha cera no lugar dos defeitos. O apóstolo Pedro diz aqui que vocês devem amar uns aos outros sem cera.
de forma fraternal e sincera. Sabe o que é isso, irmãos? É olhar para o defeito dos nossos irmãos. É olhar para as rachaduras do nosso coração. Mas é não colocar uma cera nisso, mas saber amá-lo mesmo com as rachaduras. É entender que ninguém é perfeito. É entender que todos têm rachaduras e defeitos, mas é amá-lo independente disso. Sempre tem uns cocadinhos de sal. Talvez seja você. Mas a gente deve amar uns aos outros sem cera, olhando profundamente para o coração de cada um, para as rachaduras de cada um e amar os seus defeitos. É isso que é o casamento, né? Quando a gente casa, se a gente for esperar uma mulher perfeita ou um marido perfeito, a gente tem que ter uma fábrica de cera em casa, né? Porque com o tempo os defeitos aparecem, mas a cera não resolve amar o defeito, sim. E essa é a expressão sincera. Há uma expressão que Pedro vai usar no capítulo 2, que eu ia deixar para trabalhar no capítulo 2, mas está muito relativo a isso, né? Que é logo no versículo 1 que ele vai chamar de hipocrisia, os hipócritas, né? Mas a palavra hipócritas, Jesus vai usar muito essa palavra, chamando os fariseus de hipócritas. E naquele contexto, naquele tempo, era uma conotação mais leve, vamos dizer assim, mas dizia exatamente aquilo que Jesus queria dizer. Os hipócritas eram os antigos artistas, melhor dizendo, eram os antigos atores e atrizes de teatro daquela época. Eram os hipócritas. E por que eles eram chamados assim? Porque o teatro era feito de máscara naquela época. E eles tinham as máscaras sorrindo, a máscara triste, a máscara surpresa. Eles eram chamados de artistas ou hipócritas. Jesus olha para os fariseus e eles colocam máscaras para cobrir os defeitos da sua vida. Vocês devem amar, não com hipocrisia, mas sincera, com sinceridade. Esse é o amor fraternal. Veja que Pedro diz que a santificação do povo serve para que eles amem uns aos outros sinceramente, sem cera, sem cobrir os defeitos, amar verdadeiramente. É o amor entre irmãos, ele deve ser assim. Eu conheço o meu irmão, e agora eu falo de sangue, né? Ele está nos devendo uma visita aqui. Eu conheço o meu irmão, os meus irmãos, né? Tenho mais de um. Mas um especificamente porque eu sou mais velho, ele vem em seguida, então a gente cresceu junto, né? A gente conhece os defeitos de cada um, as qualidades de cada um. Eu sei o que mexe com ele, eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta. Mas mesmo assim eu amo, mesmo com seus defeitos. Não dizendo tudo isso, entendendo que o apóstolo diz exatamente isso. Nós devemos amar os nossos irmãos sinceramente, de forma fraterna. Chegamos à segunda parte da divisão. Veja, a primeira parte foi a causa. Porque vocês amam fraternamente, sinceramente, verdadeiramente. E agora Pedro ele vai trazer um imperativo, a segunda parte da divisão. Depois de Pedro explicar o porquê, agora ele dá uma ordem e diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora Pedro ele pega mais pesado. No português não parece, mas no grego é bem mais pesado. Porque a palavra que ele vai usar agora para esse amor já não é mais o amor fraternal entre irmãos. A palavra que ele vai usar aqui é o amor ágape. É o amor incondicional. É o amor que independe das circunstâncias. É o amor que os defeitos ou as qualidades não são colocadas para ser uma condicional do amor. Esse amor é um amor que vem de dentro, é um amor que vem do coração, é um amor que vem da alma. E tudo isso de forma muito intensa, porque veja lá no versículo, ele diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro ele relembra a ordem de Cristo. Veja, quando diz amar uns aos outros, Pedro replica essa ordem e ele deixa isso mais intenso. Ele diz: vocês devem amar uns aos outros de coração, de forma ardente, intensa. Nos lembra da purificação do fogo, né? Purificação do ouro com fogo.
E a palavra ardente, irmão, significa até as últimas consequências. Você deve amar, é uma ordem, não é opcional, não é uma coisa que eu posso fazer hoje ou não, mas é uma ordem para nossas vidas e para a vida daqueles peregrinos, naquela situação. Vocês devem amar uns aos outros ardentemente, ou seja, até as últimas consequências. E quais são as últimas consequências de nossa vida? Se não a morte, né? Esse amor incondicional, veja, foi o amor que Deus teve por nós, o que Deus tem por nós, a ponto de chegar à última consequência. E a última consequência foi a morte do seu filho. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Então, a prova prática da santidade devida e de obediência à verdade é amar uns aos outros. Se você conhece a palavra de Deus, se você busca conhecer a palavra de Deus, é primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar uns aos outros de coração, de forma ardente, a ponto de dar a sua vida pelo seu irmão. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez. E não merecia, não precisava, mas de forma ardente chegou às últimas consequências dando a sua vida por meio de você. E agora Pedro vai dizer o porquê disso, né? Por que eles devem fazer isso? Lembra o contexto, né? Perseguição, peregrinação, cidade estranha. Só existia uma coisa em comum entre aquele povo, que era o Evangelho. Muitos não se conheciam até. Eles não se conheciam a si mesmos, né? Eles estavam ali no mesmo arraial, no mesmo bolo de gente, vamos dizer assim, né? Mas muitos não conheciam uns aos outros. Então, a única coisa que uniam eles, o que eles tinham em comum, era o Evangelho de Cristo. Mas isso era suficiente para eles darem a vida uns pelos outros, mesmo que o outro não fosse conhecido por ele. É suficiente, irmãos. E o apóstolo agora justifica esse amor e entra na terceira parte da divisão que a gente fez, explicando por que nós devemos amar uns aos outros, pois fostes regenerados. Veja o versículo 23, né? Pois fostes regenerados. E é incrível porque ele continua e diz assim: não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Me pertinente ele fala sobre isso no dia de hoje, né? Primeiro, Pedro traz a ideia do versículo 3, reafirmando que aquele povo foi regenerado. E aqui está atrelado sim a salvação. Regeneração, salvação. Regeneração não é um processo, é um ato de Deus, só Ele. Então ele traz a ideia do versículo 3, que foi salvo pelo sangue do Cordeiro sem corrupção, mas também atrelando a ideia do versículo 18. Ou seja, vocês foram salvos pelo próprio Filho de Deus, e o meio que foi usado para a proclamação da salvação foi o próprio Cristo. Veja como nós lemos na continuação do versículo, né? O meio foi a palavra de Deus. Veja, semente corruptível, mas foram regenerados não de semente corruptível, versículo 3, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. É incrível porque o apóstolo Paulo ele vai tratar em Romanos, capítulo 1, versículo 16, dizendo, é bem conhecido esse versículo, né? Eu não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, irmãos, o meio ordinário, o meio comum de salvação é a pregação do Evangelho. É o meio que Deus usa para salvar o pecador, é a palavra de Deus. Seja ela lida sozinho, seja ela pregada, mas é a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é que nos faz enxergar a verdade do maravilhoso Evangelho de Cristo. A palavra de Deus é que tem o poder, e somente ela, somente as Escrituras. E o texto continua trazendo algumas características dessa palavra, veja só. Primeiro, ela é viva, finalzinho do versículo 23.
e depois vai dizer que ela é permanente. Ela é viva, irmãos, porque desperta a vida. Ela é viva porque traz vida. Sem a palavra de Deus não há vida, há morte. Sem o conhecimento da palavra de Deus, como é que nós dizemos que cremos em Cristo se não conhecemos o Cristo? Ele está verbalizado na palavra de Deus. É vida porque traz vida. Diferente das palavras humanas, gente, por aí. Diferente das tentativas dos psicólogos que tentam trazer conforto à alma. Diferente dos escritores de autoajuda que tentam ajudar ou aliviar as pessoas do seu fardo pesado. Veja quantos best-sellers, quantos livros vendidos dessas pessoas, né, dos filósofos de autoajuda, com 600, 800 páginas. E você lê, você sai mais confuso do que quando começou a ler. Não te ajudou nada, atrapalhou, né? Irmão, somente as Escrituras têm o poder de trazer vida e vida e abundância. Ela é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. É de Gênesis a Apocalipse. Deus fala com o seu povo através da sua palavra. E nós temos ela escrita aqui em nosso poder. E muitas vezes não usamos, irmãos. Nenhuma conversa, nenhum conselho, nenhum provérbio humano tem o poder de transformar a alma, a mente e o coração do ser humano. Somente as Escrituras. Nada nem ninguém, nenhuma persuasão, nenhum método humano, nenhuma retórica é possível de convencer e mudar a mente do pecador, se não for as Escrituras. Mas a próxima característica que o apóstolo vai trazer das Escrituras é a permanência. A palavra de Deus, ela é eterna. É muito pertinente a gente falar disso, né, hoje em dia, no contexto que nós estamos vivendo, né, das mídias sociais e dos hereges surgindo, né, dos liberais surgindo aí, e falando aquilo que querem, difamando a palavra de Deus, afirmando que as Escrituras precisam ser atualizadas, que elas contêm falhas, que elas não servem para os nossos dias hoje, que tem princípios, né, que precisam ser ajustados aos nossos dias. A Escritura precisa ser adaptada ao nosso contexto e àquilo que vivemos. A Escritura é preconceituosa. Veja, no fundamento disso eu estou dizendo que Deus escreveu de forma errada. Dentre vários argumentos, irmãos, dentre muitos argumentos, eu trago somente um argumento que é suficiente para refutar toda essa baboseira que eles falam, vomitando por aí, desses falsos profetas. Veja, se eu afirmo que a Bíblia precisa ser mudada, é porque Deus não me segue. Se eu afirmo que a Bíblia precisa ser atualizada, é porque o Deus da Bíblia não me serve. Ele também é desatualizado. As Escrituras, ela possuem os mesmos atributos que o próprio Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela não mente, é atemporal, é amor, é justiça, ela é uma. Há uma unidade nas Escrituras, ela é imutável, ela é soberana, ela é eterna, jamais passará. Veja, os mesmos atributos das Escrituras, os atributos do nosso Santo Deus. E quando eu digo que as Escrituras não servem, ou que precisam ser atualizadas, eu estou dizendo exatamente isso do nosso Deus. Veja que loucura, a que ponto chegamos. Os mesmos atributos, o Salmo 119 vai deixar isso bem claro. Então, se eu preciso ajustar a Bíblia ao contexto atual, eu preciso que Deus se ajuste aos meus desejos e ao meu pecado. Eu preciso criar o meu próprio Deus. Eu preciso criar a minha própria Bíblia. Eu preciso reescrevê-la. Eu preciso tirar do seu contexto e difamar a palavra de Deus. Interessante porque o grande evangelista Billy Graham, ele afirma que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não há nada mais atual do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é atemporal. Ela não se perde ao tempo. Ela não perde a sua preciosidade ao tempo. Mas cada dia que passa, nós afirmamos a verdade das Escrituras. Não há nada que foi promessa, que não foi cumprido ou que há de ser cumprido.
Mas aí então, irmão, chegamos no versículo 24 e versículo 25. Onde Pedro ele faz o uso de imagens para ilustrar a palavra do homem e a palavra de Deus. Veja só o que diz: pois toda a carne é como a erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos sois evangelizados. Mas são imagens. Pedro, ele não procura imagens novas. A Bíblia é tão atual na época de Pedro, que ele busca uma imagem de vários anos atrás. E também serve para nós hoje. Veja como a Bíblia ela não precisa ser atualizada. Serve para nós hoje. E servirá para os que vêm mais na frente. Pedro ele usa a imagem que o profeta Isaías cita no capítulo 40, versículos 6 a 8. Lá, e os irmãos podem ir nesse texto depois, lá o profeta ele retrata a mesma coisa. E aqui o significado é o mesmo. É o mesmo fundamento. Ele vai dizer, a superioridade e a suficiência da palavra de Deus é incomparavelmente maior. Nem se compara às palavras humanas. Porque as palavras humanas, a filosofia humana, a ciência humana, o que acontece? É como a erva. E a glória que isso tem é como a flor da erva, com o tempo seca e se esvai. É incrível porque, com o tempo, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a ciência humana sempre foi assim. É como a flor da erva. Alguém se levanta, cria uma teoria, e ele é destacado, descobriu alguma coisa. E passam-se décadas e séculos, e alguém olha para aquilo ali que foi descoberto e vê que aquilo ali era uma farsa, ou que aquilo não era verdade, e cria uma nova teoria. Você ajusta aquela teoria, e aquilo ali já cai por terra, e agora aquele outro homem que descobriu essa novidade, aí ele é o cara. E com o tempo essa flor depois vai se esvai, e cai novamente, mas a palavra de Deus nunca passa. Nunca passa. Toda carne ou todo homem é como a erva do campo. Seca-se, a erva cai. Mas veja a continuação do versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja, irmãos, na verdade, em nós não há coisa boa. A gente leu o Romanos 7 e a gente ficou claro isso. Não há glória em nós. Não há nada de bom que saia do nosso coração. Tudo que é bom, tudo que é verdade, se existe alguma glória no que fazemos, isso provém e é para o próprio Deus. Pois somente as Escrituras é eterna, só ela é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. As Escrituras é a verdade, é a vontade de Deus revelada para o seu povo. É um manual de vida, nada pode ser retirado, nada pode ser acrescentado, nem um ai, nem um tio. Ela é perfeita e suficiente para a vida do pecador. Ela não é um livro de autoajuda, mas é um livro de conhecimento. Você conhece a si mesmo. Os antropólogos, né, eles tentam entender a forma como vive a sociedade, como vive o homem, né? Eles observam isso. Eles não precisam disso. A palavra diz exatamente quem é o homem. Ele veio do pó, com a queda, ele vira um pecador. E não pode ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo, tendo a sua graça derramada sobre a sua vida. Nada sai de bom. Os nossos pensamentos são pecaminosos, as nossas atitudes são pecaminosas. Se sai alguma coisa de bom de nós, vem do próprio Deus. Se há verdade em nós, vem do próprio Deus. E isso tudo é revelado nas Sagradas Escrituras. Ela traz vida ao morto. Ela é o poder de Deus. Então, onde está o fundamento da ordem de Pedro? E a gente conclui aqui. Em amar uns aos outros.
Mas o fundamento do amor entre os irmãos, o amor ágape incondicional, é a palavra de Deus. Pois veja, existe maior história de amor do que a Bíblia Sagrada. Existe maior história de amor em todos os tempos do que um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor eterno, um amor suficiente do que é revelado nas Escrituras. Não há filme romântico, não há cena romântica, não há nada na nossa vida que é comparável ao amor sacrificial que Deus teve pelo seu povo, enviando o seu único filho para morrer por mim e por você. Nada. E aí eu termino dizendo que para alguns, o amor é uma mera emoção. Para alguns o amor não passa de um sentimento. Mas para Deus, irmãos, o amor é uma decisão. Não é somente uma emoção. Porque uma emoção, irmãos, chega e passa. Nós sentimos e vai embora. Uma mera emoção, né? Hoje nós sorrimos, amanhã nós estamos tristes. Vem e vai. Mas o amor para Deus é uma decisão. E quando Deus decide alguma coisa, quando Deus ordena alguma coisa, Ele não volta atrás. Ele decidiu amar o seu povo. Porque, e aí eu termino dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque por esse amor sacrificial, por esse amor incondicional que o Senhor teve por nós, que o Senhor tem por nós, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer por pessoas, Deus, que não mereciam, para morrer por pessoas como nós aqui, Senhor, neste lugar de oração. O Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração, sabe o quanto nós somos falhos, quanto nós somos pecadores, mas nós louvamos ao Senhor por Tua graça. Graça essa, um favor imerecido de Deus para o seu povo pecador. Deus, muito obrigado, Senhor, nós não merecemos isso, nós não merecemos tamanho amor, Deus. Muito obrigado, Senhor, o Senhor nos desarma, não há argumentos, não há como pensarmos alguma coisa para refutarmos. Não, Senhor, nós somos desarmados pelo Teu constrangimento, pelo constrangimento que o Senhor traz com o Teu amor abundante sobre os nossos pecados, abundante graça derramada sobre a nossa vida. Ó Deus, que possamos viver uma vida amando uns aos outros como o Senhor nos amou, e possamos ser o bom perfume de Cristo, amando uns aos outros, Senhor. Não deixa que o pecado domine o nosso coração, nem a nossa mente, a ponto de ficarmos cegos para esse amor que nós devemos ter uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não precisa ser modificada, porque ela foi fechada, porque não há nada a ser inserido nem a ser tirado, porque ela não precisa ser atualizada, porque ela é poder do Senhor, poder de Deus, para mim, para todos, para aqueles que escutam essa palavra. Muito obrigado porque nós cremos assim firmemente. Nós também, Deus, colocamos essas pessoas que têm se levantado nas mídias sociais, Senhor, para falar contra a Tua palavra, Deus. Eles não sabem o que fazem, eles falam asneiras. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz arrependimento para a mente dessas pessoas, que elas possam voltar a sua mente, seu coração para o verdadeiro Evangelho, que eles entendam a suficiência de Cristo na vida deles e da sua palavra. Deus, tem misericórdia desse povo, ó Pai. Que o Senhor permaneça com a nossa mente sã, não embriagada, não tomada pelo pecado, mas que nós possamos ter nossa mente cingida, pronta para ouvirmos a Tua palavra, sermos modificados por ela, sendo santificados por ela todos os dias. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém.